E aí, Dev, hoje eu quero trazer um vídeo rápido aqui para o canal. Eu queria mostrar para vocês como que você pode lidar com tratamento de exceções dentro do código sem precisar ficar escrevendo ali blocos de try-catch a todo momento, tá? Esse exemplo, ele é muito inspirado ali na linguagem Golang, né, onde você não tem o famoso bloco try-catch para poder lidar com exceções. Ao invés disso, a linguagem ela utiliza um approach diferente, onde o método ele retorna dois parâmetros de volta. Um é o resultado propriamente dito de um método e o segundo é o erro, que aí você pode fazer uma verificação para ver se aconteceu algum erro ou não, né? Então, eu queria pegar um pouco dessa abordagem, dessa inspiração aí do Golang e mostrar para vocês como é que você pode utilizar isso no JavaScript, tá? Mas vamos parar aqui de enrolação e vamos para o código. Bom, eu já estou aqui com o meu Visual Studio aberto, então eu criei um projeto Node aqui bem simples, tá? Eu não vou passar por esses steps porque já tem alguns vídeos aí no canal de como criar um projeto, então se caso você tiver alguma dúvida, você pode consultar os vídeos do canal, tá? Mas, bom, basicamente aqui, o que eu fiz? Eu criei uma função, né, que vai simular como se fosse uma consulta num banco de dados, né, buscando um produto por um ID, tá? E aqui, na verdade, eu só estou simulando um erro, né, onde pode acontecer um erro de conexão ou qualquer tipo de problema nessa conexão com o banco de dados e eu estou devolvendo aqui um erro, tá? Então aqui eu só estou forçando o erro justamente para a gente focar no nosso exemplo, né? Uma vez que o foco aqui não é mostrar para vocês nesse momento como é que funciona a conexão com o banco de dados, tá? E aí eu tenho uma função aqui que vai fazer a chamada desse método, né? Pro meu banco de dados e vai só apenas printar aqui no console, tá? Então, se a gente executar isso aqui, ó, você vai ver que ele vai dar o erro aqui que eu lancei lá, no meu método aqui de conexão com o banco de dados, né? Só que o que acontece? Como que eu posso fazer esse tratamento de erro a fim de mostrar uma mensagem amigável para o usuário? Então, a primeira abordagem que a gente poderia fazer é colocar isso aqui dentro de um bloco try-catch, né? Então eu posso fazer isso aqui colocando dentro de um bloco try-catch, e aí eu posso pegar isso aqui e mover para cá. E aqui eu poderia fazer alguma coisa do tipo assim, sei lá, não foi possível conectar na base de dados, por exemplo. E aqui deixa eu mover isso aqui para lá também, senão isso aqui não vai funcionar. Beleza. Bom, então aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Beleza, deixa eu rodar de novo aqui. Opa, não salvei. Dedo gordo. Bom, se eu rodar novamente aqui, você vai ver que ele já dá uma mensagem amigável. Então, ao invés dele explodir o erro na tela, né, já dá uma mensagem mais amigável. Só que assim, imagine que você precise ficar... imagine que você tem dois métodos desse aqui, né? Então, aqui embaixo, vamos supor que você precisa fazer a chamada para um outro método, né? Vamos simular aqui um outro método. Vamos dar um export const aqui, sei lá, constar cliente por ID. Né? Só para a gente exemplificar aqui, passando o ID. E vamos dar um throw new exception aqui. Exception é do C#. Então, sei lá, eu só vou lançar um error aqui. Disfarce, eu tô fazendo isso aqui via function. Na verdade, isso aqui é um error function. Beleza. Show, vamos lá. Então, imagine que aqui, deixa eu importar esse cara aqui, né? Constar o cliente. Imagine que eu preciso fazer essa chamada aqui, né? Então, constar o cliente pelo ID. Um ID, sei lá, 33. O que acontece? Isso aqui vai dar um erro, né? Então, se eu rodar aqui de novo, ó, aí o que eu tenho que fazer? Vamos supor que eu preciso fazer um outro try-catch e tratar as exceções isoladamente. Então, eu precisaria colocar um outro bloco try-catch aqui, né? Para poder tratar essas exceções. Ou você poderia colocar isso aqui para dentro desse bloco e tratar como um todo. Só que, porém, nesse caso, você vai tratar a exceção como se fosse uma só, né? E não isoladamente. Mas vamos supor que pode ser que em determinada situação eu preciso tomar uma ação se acontecer um erro. Então, por exemplo, se eu não achasse o cliente, eu poderia ir para uma condição, para uma regra de negócio, por exemplo, excepcional, onde eu coloco isso aqui numa fila para ser processado, por exemplo, em background, ou avisar alguém, disparar uma notificação para poder avisar o time, enfim, né? Mas assim, eu queria mostrar para vocês como que eu posso fazer isso aqui, né, justamente para evitar esse monte de try-catch de uma forma mais elegante, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um outro arquivo, só para a gente separar. Eu vou chamar esse arquivo de useTry, tá? Então, eu vou exportar aqui uma constante chamada useTry, tá? Depois eu vou explicar para vocês qual que é a ideia disso, tá? O que esse cara vai receber? Ele vai receber uma função, tá?
como parâmetro. Então, aqui eu vou dar um fn, na verdade. E aí ele vai executar essa função dentro de um bloco try-catch. Então deixa eu colocar aqui um catch. Né? Deixa eu só programar esse cara aqui. Tá. Então aqui eu vou dar um fn e vou executar essa função. Na verdade eu vou dar um return, né? Porque ela pode ter um retorno. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um return no erro. Só que pra gente poder retornar isso aqui, não ter que ficar verificando se o tipo é um erro do retorno, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Dentro do meu try-catch, eu vou falar que eu vou retornar um array, aonde a minha primeira variável que vai retornar dentro desse array, ela é a minha exceção, ou o meu erro. Então, nesse caso, ele vai retornar nulo, né, no erro, e vai retornar aqui o valor da exceção, o valor da função aqui na segunda posição do array. Né? Caso contrário, o que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar o erro na primeira posição e vou retornar vazio na segunda posição, porque eu não tenho nenhum retorno, certo? Aí, se eu voltar aqui e eu importar essa função, useTry, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa do tipo assim, ó. Então const erro, e aqui o meu produto, né? E aí é igual a useTry, certo? E aqui eu preciso passar uma função. O que eu posso fazer aqui? Eu posso passar uma função aqui, né? Um arrow function, né? E aí posso dar um retorno desse cara aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou passando esse aqui como parâmetro da minha função e retornando isso daqui. Isso aqui, automaticamente, ele vai ser tratado dentro daquele bloco try-catch, tá? Então, se a gente... Vamos deixar isso aqui comentado, só para... Então, o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode fazer uma pergunta. If error. If error, o que a gente fala? A gente coloca aqui. Ocorreu um erro um erro ao buscar o produto, por exemplo, tá? Caso contrário, e aí que a gente pode fazer o seguinte, a gente já dá um return, né? Então usa a estratégia do early return. Caso contrário, a gente vai dar um console.log, no quê? No produto. Beleza? Então, ó, vamos dar uma execução aqui, se ele não me trollar, tudo vai funcionar normalmente, tá vendo, ó? Então, ó, ocorreu um erro ao buscar o produto. Vamos imaginar que o seu programa aqui, ele continua. Então, baseado no produto, você precisa fazer alguma coisa aqui embaixo, né? E pegar essa variável, passar como parâmetro para uma outra função, enfim. Mas vamos fazer aqui o exemplo do constar o cliente. Então, eu posso fazer a mesma estratégia aqui, ó. Então, eu posso fazer aqui, ó. O mesmo useTry, né? Eu passo aqui a minha função. Aqui eu dou o return consultar cliente por ID. Vou falar que esse ID é o 33. Na verdade, eu não posso nomear isso aqui eu tenho que chamar de error client, só porque eu já estou usando essa variável aqui em cima, né? Aí eu posso fazer aqui a mesma verificação. Então, se o error client existir, o que eu vou fazer? Eu vou falar um console.log, vou falar ocorreu um erro ao buscar o cliente. E vou dar um return, vou sair, né? Automaticamente eu saí. Caso contrário, eu vou seguir o meu processo aqui, né? Colocando aqui o meu cliente. E aqui apenas é para um console.log aqui. Opa, na verdade tá errado isso aqui, né? Fora do if. Foi mal. Dedo gordo aqui, pessoal. Beleza, então o meu programa aqui ele vai seguir. Né? Então, você viu que eu substituí esses blocos try-catch, né, por uma chamada de um método, né, encapsulando aqui o meu método alvo a ser chamado dentro daquele bloco de try-catch. Né? E o que acontece? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar isso aqui novamente. Então, você vai ver, ó, ele ocorreu um erro ao buscar o produto, só que vamos voltar aqui, né, vamos falar que isso aqui vai retornar o produto. Então, vamos retornar aqui um ID... o ID, vamos retornar o nome do produto, sei lá. PlayStation, para quem gosta de videogame aí, PlayStation 5, certo? Beleza, então se a gente executar novamente e tudo der certo, ele vai ter que printar o produto na tela e dar um erro no cliente, ao buscar o cliente. Então vamos executar e vamos ver. Opa, deu um erro aqui. Vamos voltar lá e ver o que eu fiz de errado. Desculpa, eu estou chamando aqui o consultar o produto, né? Na verdade, eu tenho que chamar o cliente. Então, vamos lá.
Agora a gente executa novamente. Ó, então, eu dei o print aqui do meu produto, só que eu tive um problema na hora de consultar o cliente, certo? Vamos voltar lá e vamos aqui, ó, devolver o cliente. Então vamos falar que o cliente tem o ID, o mesmo ID que tá, e vamos falar que o nome dele é John Doe. Beleza, então, ó, se você executar novamente, você vê que os dois valores eles são printados aqui na tela normalmente. E caso deu algum erro, né, esse erro vai ser tratado. Óbvio que isso daqui é apenas um exemplo didático, mas assim, você pode usar isso aqui justamente para quando você tiver regras de negócio complexas e você precisar fazer o handle dessas exceções. Então, vamos pensar aqui um exemplo, né? Imagine que você está fazendo ali o fechamento de um pedido, né? E você está processando o pagamento. E aí, por algum motivo, deu algum problema na conexão com o gateway de pagamento, né? Ou no Pix, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então você tem que lidar com essa exceção. Então você pode usar essa abordagem, né, para tratar o erro, porque você precisa tratar esse erro para tomar uma ação, né, excepcional aí no caso. E aí você pode usar essa abordagem aqui para poder desviar o fluxo do seu programa, né, e focar nesse tratamento de erros, né? Então, esse aqui foi um exemplo rápido, né, de como que você pode usar no caso aqui, o bloco de try-catch, né, onde você precisa tratar exceções dentro do seu código. Eu espero que você tenha gostado aí desse conteúdo. Me deixa aí nos comentários como que você lida com exceções nas suas aplicações. Não esquece de deixar o like no canal e se inscrever também. Valeu, até o próximo vídeo.